Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 16. No final, eu vou apresentar aqui alguns irmãos que foram mencionados no nosso anúncio aqui. Infelizmente, o vídeo não apareceu. Problema técnico, a gente está com vários ajustes aqui ainda a serem feitos, mas creio que já no próximo domingo isso vai ser ajustado. Porque aí os irmãos apareceram ali dizendo, me procura, sou eu, e ninguém viu quem é, né? Você que está chegando agora. Mas glória a Deus. Você que deseja, está chegando agora, é músico, deseja saber como a gente trabalha na igreja, procura o Jonathan. Quem é o Jonathan? Não está aí porque está trabalhando, eu não sei se ele consegue chegar hoje. Mas o pastor Saulo, levanta a mão aí, Saulo, por gentileza. Pode procurar o pastor Saulo. Eu queria conhecer como é que funciona aqui os músicos, a pegada aqui do louvor e tal. Tanto jovens quanto músicos, pode procurar o pastor Saulo. Se quiser, eu quero me envolver com os voluntários, porque já está muito claro no meu coração o que Jesus ensinou. Se aquele quiser ser maior dentre vós, seja isso que sirva. Eu quero muito servir o meu irmão, cuidando do prédio, para que o meu irmão se sinta bem, para que o meu irmão seja honrado. Jesus deu uma chave aí, né? Jesus deu uma chave. Você quer ser grande? Não tem problema. Só faz do jeito certo. E qual que é o jeito certo de ser grande? Serve teu irmão. Amém? Glória a Deus. Jesus ensinando. O nosso Master Coaching ensinando exatamente como a gente deve crescer, né? Servindo o nosso irmão. Então, se você deseja trabalhar nos voluntários, servir nos voluntários, conhecer e trabalhar e servir, procura o nosso querido Júnior Chaves e Carol. Levanta a mão, Júnior, por favor. E a Carol lá atrás. Tá bom? Ó, quanta gente, viu, pessoal? Glória a Deus. Alguns irmãos têm nos procurado nas redes sociais e nos perguntado sobre culto à noite. Se nós teremos aqui já. E não é com você exatamente que a gente está falando. É com quem está perguntando porque não pode vir de manhã ou tem o hábito de vir à noite. Mas eu aproveito para perguntar para você que está aqui. Você é diurno ou noturno? Quem é noturno aí, levanta a mão. Então não é com você mesmo, né? Nós vamos continuar. Muitas pessoas têm nos procurado nas redes sociais e nós estamos orando nesse sentido. Não de tirar o culto da manhã, mas saber exatamente qual o tempo de estabelecermos o culto aqui à noite. Amém? Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, ou a isto respondeu Jesus, disseste bem, ou disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então nós temos um tempo um pouco reduzido, normal, e eu preciso ser bem objetivo naquilo que eu comecei a falar um dia desse, e sinto do Senhor, com muita singeleza, que Ele deseja que a gente compartilhe um pouco mais sobre isso. Então, esse é um texto áureo, para falarmos do assunto identidade. E é um dos que eu mais uso, sempre uso. Esse texto aqui é muito claro e muito profundo. A gente tem aqui questões que a gente possa falar geográficas, históricas, que abrem bastante o nosso clarão para entendermos Jesus nos falando sobre identidade aqui. Não temos tempo, né, dentro daquilo que conhecemos um pouco do texto. Com base no pouco que conhecemos, ou na nossa medida que conhecemos, é um texto muito poderoso. Mas não temos
tempo hábil para falar tantas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero falar, já mencionei, já falei um dia desses aqui, é sobre, ainda falando sobre identidade, iniciando falando sobre identidade, aqui 3 níveis de revelação de identidade. Se você puder repetir comigo, 3 níveis de revelação de identidade. Você pode repetir comigo, por gentileza? 3 níveis de revelação de identidade. Primeiro nível de revelação de identidade, a revelação de quem é o Pai. Segundo nível de revelação de identidade, a revelação de quem é o Pai no Filho. Segundo nível de revelação de identidade, a identidade de Pedro revelada no Filho. E a terceira revelação de identidade, o nível de revelação de identidade, a identidade da igreja. Então, primeiro nível de identidade, a identidade do Pai revelada no Filho. Aonde está isso aí? Simão respondendo, versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 17, e Jesus respondeu, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, o Pai revela Cristo, o Pai revela Cristo para Pedro. Então, o Pai que revela Cristo para Pedro se revela porque o Pai decidiu revelar quem ele era para Pedro. Então, primeiro nível de revelação, Pai, revelado em Cristo. Quem está comigo até aqui? Ok? Então, isso fala de quê? De um Deus Pai, elevado, exaltado, soberano, que deseja, sempre desejou, se revelar como Pai aos homens. Como Pai a homens órfãos no mundo. Como um Pai para redimir a orfandade dos homens nas nações, em todos os tempos, em todas as eras. E você precisa pegar isso no teu coração. E por que nós estamos falando isso? Porque Jesus é claro e diz para ele assim, obrigado, gente. Então Jesus afirmou, você vive à frente, porque essa expressão fala disso, você vive à frente, Simão, o nome de registro dele num cartório, você vive, ou nos seus dias, em algum lugar, não sei se era um cartório, mas o nome dele registrado entre os homens, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai. Opa, você tem um Pai, e o seu Pai quis revelar você como filho. Uau, e agora eu te conheço como o Filho de Deus. Uau, porque o seu Pai decidiu revelar para mim quem você é. Então, primeiro nível de revelação, a transcendência da paternidade de Deus desde a eternidade, para se revelar a mim e a você em Cristo. Uau, quem está comigo nessa manhã? Segundo nível de revelação, primeiro nível de revelação, a revelação do Pai eterno no Filho. Segundo nível de revelação, a identidade de Pedro revelada no Filho. Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. 18, por gentileza. Também, ou a isto respondeu Jesus, eu te digo que não és mais Simão, filho de Jonas, eu te digo que tu és, também te digo, a minha identidade, meu Pai revelado em quem eu sou, desejo dele, vontade dele, agora eu revelo a tua identidade em mim, a identidade de Cristo, o unigênito que se tornou primogênito, revelando o Pai, e agora a identidade de Pedro revelada no Filho que o Pai revelou para Pedro. Então a transcendência de revelação, a do Pai eterno, o mistério Cristo oculto desde todos os séculos e gerações, mas manifestando e revelando a identidade do Pai a Pedro. Uau, glória a Deus, o Pai revelado para Pedro. Sim, e agora Pedro revelado no Filho. O
Pedro revelado em Cristo. Ele diz, agora você não é mais Simão Bar-Jonas, agora você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra da revelação que você teve, que eu sou o Filho de Deus, te habilita a saber quem você é em mim. Eu sou o primogênito, o unigênito, mas agora eu te revelo que sou o primogênito. Você entendeu que eu sou o Filho de Deus, o Filho de Deus, o unigênito, o único gerado, ok, mas agora eu te digo que tu és Pedro, e isso já começa a se abrir o entendimento, para entender que o Pedro é uma pedra viva. Esse nome Pedro, no original no grego é Petros, e Petros é um pedaço de pedra tirado da rocha, e um pedaço de pedra tirado da rocha, que rocha? A rocha Cristo. Então nesse momento chega a Pedro a revelação de que ele é um pedaço de Cristo, ele é composição de quem Cristo é, uma parte da composição de quem Cristo é. Então a identidade dele não é mais de Simão, filho de Jonas, agora ele é uma pedra viva, arrancado, ele é uma parte de Cristo ambulante na terra, para uma construção na terra. Quem está entendendo isso? E é por isso que se criou a doutrina de que Pedro tinha a chave do céu e coisa e tal, o São Pedro poderoso, a doutrina. Mas a grande realidade é que Pedro, em uma das suas cartas, e não dá para a gente ler aqui, ele diz, e vós também sois pedras vivas, vós também que se achegam a ele, vocês também são pedras vivas, e nós juntos construímos um edifício para que ele venha habitar, um edifício espiritual. Então a revelação de quem o Pai é no Filho, traz a revelação de quem nós somos no Filho. Então quem nós somos? Pedras vivas, pedras de fogo, pedras afogueadas, pedras cheias do Espírito Santo, para manifestarmos a realidade de Cristo nesses dias. E como nós vamos manifestar a realidade de Cristo? Ele diz, tu és Pedro, e sobre a pedra da revelação que você teve, que eu sou a pedra principal, eu edificarei a minha igreja. Então como o Pai que é revelado no Filho é revelado nos Pedros? Através da igreja. Como o Pai, que é revelado no Filho, é revelado para todos os homens e para tudo que Deus criou, através da igreja, através dos Pedros. E igreja não sou eu sozinho, igreja somos nós. Quem está comigo até aí? Então vamos avançando. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então é uma obra em desenvolvimento, e aqui fala de possessão. Então ele está dizendo, eu vou edificar a minha igreja, ou seja, a igreja é uma obra em desenvolvimento, e ela é minha. Então a igreja não é do pastor A ou do pastor B, a igreja não é da denominação A ou da denominação B. Nós sempre falamos isso. Quando aquele ou aqueles a quem o Senhor destinou para trabalhar, servir, cooperar, ainda que seja liderando, que não tiverem coração quebrantado, alinhados com o dele, e se ele quiser, ele tira, porque ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o dono. Agora, lógico que não é por causa de nós que ele faz, é apesar de nós. E isso não é um precedente, aquela velha e boa canção da Nívia Soares. Pois sei que tu me aceitas como sou. E depois de um tempo ela mexeu na letra, né? Pois sei que tu me aceitas como estou. Então não é um precedente para que a vida inteira ou fiquemos na mesma estação, no mesmo nível de maturidade. Mas é uma abertura para que possamos nos quebrantar e sermos desenvolvidos, o nosso caráter desenvolvido, para nos parecermos com Cristo Jesus, cada dia mais e cada vez mais. Quem está comigo até aqui? Então vamos continuar. Então a identidade do Pai é revelada no Filho, a identidade de Pedro é revelada no Filho, a identidade da igreja é revelada nos Pedros, ex-Simãos, eu já vou falar sobre isso. E ele diz, eu edificarei a minha, ou seja, a igreja é uma obra em desenvolvimento e a igreja é dele, amém? A minha igreja, singular e possessiva, é dele. Ele é quem edifica para a vontade dele mesmo. Aleluia. 17 de novo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
Porém, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, do que é composta uma igreja e para que é composta uma igreja em uma sociedade? Do que é composta uma igreja? De ex-simãos. E o que são ex-simãos? Alguém pode ir em algum ministério e ouvir os caras dando testemunho, eu era isso, eu era aquilo outro. Fui traficante disso, matei, roubei, fiz e aconteci. E sim, essa é a história pregressa de alguém. Talvez a do outro sei lá, a história pregressa. Mas quando a gente fala de ex-simãos, nós não estamos falando de pessoas que tiveram as mesmas histórias pregressas. Nós estamos falando de gente que teve a sua história pregressa, cada um a sua. Um nunca fez mal a um passarinho. O outro teve uma vida, sei lá, foi traficante. O outro era preso nos jogos. O outro talvez era depressivo. Outro talvez era qualquer outra coisa. Cada um. Outro foi só um estudioso e trabalhador. Somos ex alguma coisa. Ex-pessoas normais, ex-pessoas dadas a alguma coisa. Mas a igreja é composta de ex-simãos. E quando a gente fala da igreja composta de ex-simãos, a gente está dizendo que nós não mais podemos viver a partir da velha criatura. Esse é um desafio, mas é uma realidade para mim e para você. Porque Deus não vai construir nada em cima do velho. E se nós não morrermos voluntariamente, Ele vai arrumar um jeito de dizer, olha, você só tem o caminho da morte agora. E não, quando eu falar essas coisas, você não é obrigado a dizer amém. Você pode só ficar na sua assim... É verdade o que eu te falo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque de uma forma geral, Deus só constrói em cima do novo. João capítulo 3 fala, quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino dos céus. E eu não quero colocar caraminhola na sua cabeça, eu só quero te dizer que tem coisas que a gente ainda não viu, porque a gente ainda não nasceu de novo. Pastor, mas eu sou crente há 20 anos, mas talvez a nossa água realmente ainda esteja nos artelhos. A gente estava até num caminho de novo nascimento, mas as águas ainda estão nos artelhos. A gente está 20 anos com água nos artelhos. A gente vê alguma coisa, mas não consegue ver tudo que deveríamos ver. Porque quem não nascer de novo não pode sequer ver. O Senhor quer nos mostrar coisas profundas, mas nós ainda não podemos ver. E a única forma que nós temos de ver, é legal, né? Disputar com aquela criançada lá no vidro, né? Obrigado, irmãos. Todos olhando para lá, obrigado. No dia que o pastor Luiz Hermínio esteve aqui, ficou uma coisa engraçada, né? Porque, tipo assim, a gente não tinha lugar para reunir. Aí a gente colocou a mesa lá em cima, os pastores, os amigos próximos estavam lá, mas outros foram entrando, né, irmão? Vai fazer o quê? Quando eu vi, estava lotado de gente lá. E o povo aqui embaixo num calor, e a gente sentado lá naquele vidro, com ar-condicionado, e ficou assim, ó, todo mundo olhando pra gente. Eu falei, gente, parece que a gente fez um negócio, mas aquele era um estúdio de música, gente. E a gente sentou lá, vai ser ruim de disputar com essas crianças, né, irmão? E a gente sentou lá, e aí foram subindo irmãos, amigos, queridos, e tal. E o povo aqui embaixo assim, ó, e o pessoal passando com um pratinho de comida, enfim, improviso, né, irmão? Aí teve gente que falou assim, não me chamou, eu não subi. A maioria ali foi subindo, né? Mas já está tudo sendo ajustado, né? Imagina se uma 20% que estava aqui fosse subindo assim, né? Mas uns 5% estava lá, né? Mas glória a Deus, vamos tentar, gente, voltar para cá. Então, onde que eu estava mesmo? Então, João 3, quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino. Então tem coisas, eu estou falando isso com muita tranquilidade para você, tem coisas que a gente ainda não viu. Porque realmente não nasceu de novo. A gente até se banhou num nível, mas ainda não nasceu de novo. Um mergulho dizendo, Deus, a minha vida é completamente tua. Um mergulho de eu preciso viver da realidade do Espírito e da palavra. E eu estou falando isso para você não como um dedo acusando, eu estou te falando para uma reflexão. E Deus está nos chamando para esse lugar nesses dias. Depois Ele enfatiza e diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino. Amém? Então, partindo dessa realidade, nós precisamos entender que a igreja é composta por ex-simãos. Gente que Deus vai chegar no fim da linha e vai dizer assim, ó, a partir de agora, você recebeu a revelação de quem eu sou, você não mais vai
poder, presta atenção nisso, poder viver como Simão, filho de Jonas. Traz isso para a sua realidade em nome de Jesus. Você não vai mais poder viver como João, filho da dona Fátima. Você não vai mais poder viver como Marquinho, filho da dona Jurema. Solange, filha da dona Joaquina. Esse é o teu nome de registro, essa é a tua realidade humana. Mas eu quero te revelar uma realidade eterna. Mas antes de te falar sobre o seu nome como realidade eterna, eu quero te falar sobre a tua identidade como a tua identidade eterna. A tua identidade eterna, independente do teu nome, a tua identidade é que você é uma pedra viva. Você não é o filho de fulano, agora você vai precisar viver como uma pedra viva. E o que é uma pedra viva? É uma pedra de construção que traz vida aonde chega, aonde é plantada, traz vida. Pastor, mas eu estou mal nesses dias. Mas isso não muda a realidade de quem você é no Espírito. Pastor, mas as minhas emoções, mas isso não muda a realidade de quem você é no Espírito. Mas pastor, eu quebrei nos negócios, mas isso não muda a realidade de quem você é no Espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Glória a Deus, pastor, como Deus vai me livrar? Como num filme que ele passa no seu cavalo branco e me salva? Não, algumas podem parecer que vai ser demorado. Algumas podem parecer que vai ser demorado, algumas vão doer um pouco, mas o Senhor está dizendo, aguenta firme, não desista. Eu estou trabalhando na sua vida para que você viva uma realidade que eu te inseri e que você ainda não pôde viver, porque você ainda não tem uma estrutura que eu quero que você tenha. Mas eu estou fazendo isso nesses dias. Aguenta firme, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Saiba disso, eu não vou te livrar de tudo que você quer na hora que você quer, mas eu não vou te deixar. Você tem a mim, diz o Senhor para ti nessa manhã. Diz o Senhor para ti nessa manhã, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. Traz essa realidade para o teu coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre duas realidades lutando em nós. A realidade da alma, a caída, aqui tem medo, aqui sofre, aqui é culpada pelo inimigo. Mas a realidade no espírito que recobra as forças no Senhor. Homens e mulheres que recobram as forças diariamente no Senhor. Como o texto que foi lido pelo pastor Rafael. Eu não darei descanso aos meus olhos. Eu não darei descanso ao meu coração, aos meus olhos. Não subirei no leito onde eu durmo, até ter preparado um lugar para o Senhor. O Senhor nesses dias está dizendo, não é sobre clamar pela minha presença, é sobre zelar para que ela não se vá. E 2024 é um ano que o Senhor está fazendo isso na nossa vida. Quem está comigo aqui nessa manhã? Então a igreja é composta por ex-irmãos, homens que lutam com duas naturezas, mas que vão viver a realidade no Espírito, porque Ele nos fez pedras vivas. Pedras vivas para abrirmos portais e inaugurarmos novos tempos. Essa é uma afirmação forte e verdadeira. Para que abramos portais e inauguramos novos tempos. Se você crê, levante as suas mãos e se expresse. O Senhor deseja que entendamos que somos pedras vivas para abrirmos portais e inaugurarmos novos tempos. Portais de incidência de anjos na terra. Portais da bênção de Deus de anjos na terra. Quando você senta com um irmão mais experiente. O pastor Rafael estava falando dos cultos lá nas primícias. Eu também tenho assistido todos. Deveríamos estar lá, mas não estivemos dessa vez. E chegou um corte para nós, que eu não vou mencionar aqui o teor, né? Alguém me mandou. Muitíssimo pontual, muitíssimo pontual. E todas aquelas coisas naquele corte do vídeo, assiste lá a mensagem dos dias lá da primícia. Eu acho que foi de sábado, de sexta, não sei. Falou muito forte ao meu coração, porque foi um confronto à minha velha natureza. Um confronto ao homem que quer resistir em viver, mas que precisa daquilo que foi ensinado para aprender a morrer. Então são as duas naturezas lutando dentro de mim e de você, para que a velha natureza dê lugar à nova natureza, para que a nova natureza possa ser, através dela, que o Senhor abre portais e inaugura novos tempos na terra.
portais de cura, portais de milagre, portais de ajuste de caráter. Deus está fazendo isso comigo e com você, para que sejamos portais ambulantes nessa geração. Para que aonde chegarmos sem nos esforçarmos religiosamente, forçando palavras, forçando posturas, para que ao chegarmos em lugares, Deus possa contar com a gente, como literalmente gente que tem as chaves, porque nesse texto ele diz, eu dou a vocês as chaves. Gente que possa chegar em lugares e dizer, Deus, você me trouxe aqui, você me trouxe para essa realidade, e me disse que me daria chaves, então me diz qual é a chave certa. Esse deve ser o nosso clamor nesses dias, qual é a chave certa para esse momento, qual é a chave certa para essa hora. Elias teve momento de se esconder, mas Elias teve momento de ter que se apresentar. Existe momento de se esconder, existe momento de se apresentar. E quando eu falo se esconder, não é se esconder do serviço ou da obra de Deus, é se esconder de ficar aparecendo aleatoriamente, desnecessariamente, até em redes sociais. Se esconda no Senhor, se esconda no coração dele, porque haverá um momento em que ele vai dizer, agora tem algumas coisas que eu vou mostrar. Então a gente vai precisar discernir muito bem, na nossa casa, na nossa vida, na nossa profissão, em tudo, discernir o movimento do Espírito, porque nós temos chaves para abrirmos portais e inaugurarmos novos tempos. Eu e você só estamos aqui porque alguma pedra viva no sexo feminino, né? Um dia entendeu ou viveu como sendo alguém que abriria portais e nos evangelizou e pregou para nós, e o nosso coração foi alcançado, e a nossa mente foi alcançada, e nós recebemos do evangelho e nascemos de novo. Ou seja, aqueles homens em posições estratégicas eram pessoas que abriram portais, que abriam e abriram portais. Quem está comigo aí? Então esse sou eu, esse é você. Não se exima da sua responsabilidade. Eu ainda vou avançar um pouco mais. Mesmo sendo alguém que o Senhor tem chamado nesses dias por sua graça e misericórdia, eu confesso para você que eu sempre tive uma postura assim, tudo bem, Deus, eu vou pregando e vou tocando o que você quer, mas eu não quero ser alguém que precisa assumir uma responsabilidade de ser algum tipo de referência. Quem quiser que veja, quem quiser que... Mas eu não, assim, sabe, uma questão dúbia. Talvez você está vivendo isso e diz assim, cara, eu sei que Deus me chamou, mas me deixa aqui, ou... Tá, essa responsabilidade aqui eu assumo. Cara, isso é um lugar terrível, porque Deus não vai te deixar aí. Porque, como meu pastor tem dito e repetido, escolhidos não têm escolha. Olhar para a Escritura e ver os homens de Deus, os confrontos que eles tiveram com Deus, para assumirem suas posturas e viverem o que Deus tinha, para a gente que prega é muito fácil. Mas se você parar para entrar um pouquinho, ou viver um pouquinho do que os caras viveram, você vai falar assim, meu Deus. Por isso que eles foram heróis da fé. Porque os caras foram esticados em níveis desumanos até. Se não for o Senhor, né? Então onde eu quero chegar? Deus te chamou para ser um portal, meu irmão, para ser o inaugurador de novos tempos na terra. Pastor, mas é difícil para a minha cabeça pensar nisso. Eu sou limitado, mas deixa eu te dizer mais uma vez. Você foi chamado para ser alguém que vai abrir portais e inaugurador de um novo tempo. E isso você não vai precisar manifestar, talvez, em alguns casos, coisas mirabolantes. O que Deus te deu é só chegar, meu irmão. Nesse corte que chegou para mim, do meu pastor pregando, ele falou de 20 e poucos tópicos, se você é um pastor que está no caminho certo. No segundo eu já estava, não. E um deles, que a gente já pregou muito, mas que veio com uma bomba no meu coração, foi: problemas vão chegar para você de todo lugar, de toda forma, porque você tem a graça de Deus para solucioná-los. Não, eu não estou dizendo isso para você receber para você, fica tranquilo. Mas o que eu estou dizendo é que você é um inaugurador de novos tempos, você é um portal, um homem com chave para abrir, ou uma mulher com chaves para abrir portais para um novo tempo. Isso não depende de você dizer sim ou não, não depende, pastor, mas eu tenho trabalho em 3 empregos, e daí, mano? Assim, ó, com todo o respeito, irmão,
Pedro teve que se render, Mateus teve que se render, os apóstolos ali tiveram que se render ao chamado, no Antigo Testamento também. Você lembra de Eliseu? Eu não estou falando de que você vai largar o seu emprego, ninguém está falando isso, só que alguns de nós pensamos que poderíamos viver vida cristã comum, alguns vão poder viver uma vida cristã menos explosiva, mas todos nós, de alguma forma, aonde chegarmos, e alguns com uma vida mais explosiva, aonde chegarmos, Deus nos chamou para abrirmos portais. Amém? Quem está comigo até aí? Pastor, mas eu não estou crendo muito nisso que você está falando, não. Pastor, já me decepcionei na igreja. Pastor isso, pastor aquilo outro. Como é que eu posso ter certeza disso? Esse texto me dá certeza disso. Dá certeza para mim sobre isso. Tem como botar o 26, Pedrão? A gente viu descendo? Irmãos, olha o que Paulo está ensinando. Irmãos, prestem atenção na vocação de vocês. Vamos traduzir? Vamos botar numa linguagem bem comum? Gente, presta atenção na vocação de vocês. Tá claro, né, gente? Que muitos de vocês não foram chamados por conta da sabedoria, né? Segundo a carne. E nem segundo o poder que vocês têm. E tampouco de nobre nascimento. Não, volta lá, Pedrão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, vocês não são tão inteligentes, sábios assim, segundo a carne, e nem poderosos, e nem nasceram em berço de ouro. Em outras palavras, vocês são, em outras palavras, o próximo versículo, 27. Em outras palavras, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são. Gente, Ele define para os irmãos que existem pessoas que não são. O que é não ser? É nascer para não ter relevância nenhuma. Então não dá para me posicionar de um jeito frio ou altivo, sem me esquecer, ou me esquecendo, da minha irrelevância de nascimento. Meu pai celebrou, minha mãe celebrou, eu creio que essa foi um pouco da minha história. Nasceu menino, cabeçudo, celebrou, só o pai e a mãe ali, vamos trabalhar. Né? Por exemplo, meu filho está com 5, 6 anos, moleque come igual adulto, né? Eu imagino né, molequinho, não sei você, mas eu comia pra caramba. Tive muito problema com naquela época era mais comum verme, né? Tem hoje em dia verme? Ainda? Tem, Guga? Eu tive uns violentos. Então, Deus escolheu, na definição de Paulo, aqueles que não são, com o propósito de derrubar de algum lugar os que pensam que são. É lógico que na nossa trajetória, no meio do caminho, e isso é muito legal, poder falar disso aqui, e o nosso caminho, o nosso tempo já vai acabar, é muito legal poder falar disso aqui, porque um dia eu tinha convicção de que eu não era. Qual é a tentação do inimigo? Fazer você ao longo da tua vida, que Deus vai dando sentido a ela, te dando a autoridade dEle, te dando a graça dEle, te dando fluidez na presença e pelo Espírito dEle. Você começa a pensar que é alguma coisa. E aí, se você pensa que é, Deus levanta quem tem consciência de quem não é para derrubar você que pensa que é. Então, que a gente permaneça entendendo que não somos, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. Mas essa história começa com Paulo dizendo assim, vocês não são mesmo.
Vocês não são. Ninguém aqui é de nobre nascimento, ninguém aqui é sábio. Tipo assim, vocês são... Não são. É isso que vocês são. Não são. Sendo assim, Deus escolheu vocês. Se não for assim, Deus passa de vocês. Quem está entendendo isso? Então qual que é o exercício da pedra viva, do ex-Simão? Continuar sendo coração simples, quebrado diante do Senhor, para que Ele nos faça, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle, mas no momento que a gente acha que Ele tira de nós a mão. Você está comigo aí? Então, pronto, porque eu sei que Deus escolheu a mim e a você, e através da igreja para manifestar a sua vontade. Porque a igreja é composta de ex-irmãos, gente que nasceu para viver vida comum, não é gente de nobre nascimento, não é gente com grande sabedoria, de grande influência, é gente que nasceu para viver um tipo de vida comum na terra, mas Ele chamou para confundir aqueles que se entendem e que até vieram de nobre nascimento, homens sábios. Deus vai sempre fazer dessa forma, mas que no meio do caminho a gente não se perca, e se a gente se perde, a graça salvadora nos educa a viver. Nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, então Ele nos traz no caminho de volta, e a gente precisa entender. Agora, não podemos desprezar coisas ou pessoas que parecem fracas e vis, porque elas escondem em si um propósito que aos olhos humanos não se pode ver. Como eu sei disso? Porque é exatamente por isso que eu estou aqui, é por isso que somos, é o que somos em nossa humanidade. Então assim, o Senhor está nos trazendo de volta para que lugar? Ontem eu estava orando à tarde, já compartilhei com alguns irmãos, e Deus me trouxe um peso muito forte, realmente. Claro, é a identidade do Mevan, missões evangelísticas, vinde amados meus. E o Senhor me trouxe um peso muito forte sobre classes de pessoas, né? E uma coisa que o pastor Luiz sempre fala sobre pessoas em situação de rua, pessoas, enfim, ele fala sobre o cerne do ministério, do trabalho com pessoas, que são desprezadas pela sociedade. O cerne do trabalho não é, vou dar comida para o cara. Estou fazendo um projeto social, eu vou dar roupa. Isso está no bojo, mas é da voz para quem não tem voz, é da dignidade para quem não tem dignidade. Esse ano a gente iria fazer também o Jesus que nasce nas ruas, mas por uma série de questões não foi viável. Mas esse final de ano a gente vai fazer, precisa fazer. Mas não é sobre dar de comer para as pessoas, embora nós vamos dar. É sobre dar um lugar à mesa e dizer, nós somos irmãos na mesa. E eu não estou aqui forçando a barra com isso, porque sempre foi a nossa prática. Mas esse ano a gente quer dar ênfase a isso. Né? Nos centros de recuperação que a gente não tem ido, asilos que a gente já está buscando, e creio que na próxima semana a gente já começa a anunciar a nossa primeira ação, quem sabe já para o primeiro, ainda para janeiro. Por quê? Porque ele não é um velhinho no orfanato, no asilo, ou o menino não é um moleque abandonado no orfanato, ou porque os caras ali, a gente todo dia troca uma ideia com eles, se você senta ali para conversar com eles, são tudo inteligente, brother, os caras têm profissão, e a maioria deles está ali, porque brigou com a mulher, porque não está afim de ficar em casa, é um espírito que prende eles ali. Os caras ganham bolsa, mano, do governo, é o outro espírito também, né? E os caras vão ficando. Aí um estava celebrando, fui em casa, fiz uns trabalhos, dei dinheiro para minha mulher e voltei. Eu falei, mas ela sabe que tu mora na rua? Não, a gente tem um acordo, ela pensa que eu tenho uma casa, e umas coisas assim. O que você quer dizer? Mas não é o moleque que está no orfanato, ou o velhinho que está abandonado. Não. Não é sobre ir ajudar. É sobre entender que o que parece que é vil, esconde um tesouro poderoso. E não é vil. Pastor, mas está falando quando a gente vai? Eu sei que você vai, eu sei que a gente faz as nossas ações. Eu sei, irmão, você faz. Durante muito tempo eu falei muito do que fazia. Hoje eu quero falar menos do que fazia, mas continuo fazendo. Você também. Aleluia. Mas nós estamos falando como igreja. Nós estamos falando com a consciência de corpo. Não, eu vou lá ajudar o moleque. Não, ninguém vai ajudar moleque nenhum.
Ele não é um moleque. Ele tem aparência vil, mas ele esconde um tesouro. Assim como eu e você. Tínhamos e até temos aparência vil, mas escondemos tesouros. E qual deve ser a nossa postura nesses dias? Entender que nós vamos provocar os que parecem vis. Nós vamos provocar intencionalmente. Pastor, eu tenho feito, mas é aquela velha história. Você quer chegar rápido, vai sozinho, mas se quiser ir mais longe, a gente vai precisar ir junto. Vamos juntos provocar essa realidade. Nós vamos juntos provocar essa realidade. Cada um com o que tem. Se você corta cabelo, amém. Se você faz comida, bem, amém. Mas, por favor, se você tem dinheiro e quer investir pesado, amém também. Só não fique de fora. Só não fique de fora. Nós vamos anunciando nos próximos dias. Mas você está falando isso por quê, pastor? Muitas igrejas fazem. Não, não é só igreja não. O kardecista também faz, um bandista também faz, candomblessista também faz. Todo mundo tem direito de ajudar o próximo, mas a gente não está falando sobre ajudar o próximo. Nós estamos falando de caça-tesouros agora. Nós estamos falando de caça-tesouros, caça-talentos. Nós estamos falando de descobrir em gente aparentemente vil e desprezível como eu, tesouros escondidos. E que a igreja tem as chaves para isso. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma obra em processo, edificarei, singular, a igreja, minha possessão. Continuidade, singularidade, possessão, é tudo a partir dele, e não é Pedro através de você, mas é através da minha igreja. Por isso Pedro chega à conclusão e diz, e vocês também como pedras vivas. 2024 chegou. E nós vamos ter que trabalhar nisso. Por isso as escolas, então traz seu parente, traz seu vizinho, se matricula na escola. A escola vai ter um valor de 49, não vai ter um valor de R$49. É um valor de investimento para o material didático. E se no futuro nós tivermos, vai ter um valor. E isso é destinado para alguma coisa. Nós estamos falando que é a nossa primeira escola Raízes aqui. Eu creio que vão ter vagas limitadas, e nós não gostaríamos que tivesse. Porque o Senhor nos trouxe para essa região com um propósito. E Deus te trouxe para cá no início disso. Para que possamos então construir um lugar para Ele, não o nosso lugar. Mas aí vamos avançar para a gente terminar. E as portas do inferno, hoje, amanhã e depois e sempre, nunca prevalecerão contra a igreja. A igreja só não pode descuidar. A igreja só não pode trabalhar como se fosse a carreira solo do pastor. Ou a carreira solo do pastor fulano, ou a carreira solo do Mevan. Porque o Mevan é uma instituição que faz parte da igreja. Quem está comigo até aí? Então nunca vão prevalecer sobre a igreja as portas do inferno. Agora, para a gente pegar a reta do final. Considerações sobre o que é a igreja. Pode abrir comigo aí, pode colocar para mim aí, Pedro, por gentileza, Colossenses 3,15. Pastor, o que é igreja? O que não é igreja, para começar a entender o que é igreja? O que não é igreja? Um auditório onde eu venho receber uma palavra boa para viver uma semana legal. Isso não é igreja. Pastor, mas tem uma igreja ali, uma igreja lá, uma igreja colar. Duas questões precisam ser consideradas. E eu não estou entrando no mérito, eu só estou dizendo. Primeiro, saber se é igreja. Porque a igreja precisa se reunir em nome do Senhor. E não em nome da necessidade de quem chega. Então isso me diz o que é a igreja. Segundo, eu tenho opções. Irmão, aonde Deus te plantou, onde Ele te mandou congregar. É igual casamento, não tem opções. Né? Ok? Então, o que não é igreja? Um auditório onde eu venho receber uma palavra para viver uma semana legal. O que não é igreja? Quando se reúne em nome das nossas necessidades. Igreja é quando nós nos reunimos em nome... Porque no final a gente diz em nome de Jesus, amém? Não, porque nós trabalhamos pelos interesses de Jesus. Pela vontade de Jesus. Amém? Pastor, mas a plenitude da vontade a gente vai alcançar. Mas nós estamos no caminho para alcançar.
E no caminho para alcançar a plenitude da vontade de Jesus, tem uma cruz que eu e você temos que carregar todos os dias. Tomar a nossa cruz. O que significa tomar a nossa cruz? Morrermos todos os dias para a nossa vontade. Ok? Esses são dois aspectos que me fazem entender o que não é igreja. Agora, o que é igreja? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, igreja, e sede agradecidos. Então a primeira marca de igreja é essa, que as portas do inferno não vão prevalecer. É uma igreja composta por pecadores perdoados e santificados em Cristo Jesus, e que por isso são cheios de gratidão e promovem a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Não a paz da minha alma, mas a paz de Cristo, a qual também foste chamados, como igreja, sede agradecidos. Então, é composta por pecadores perdoados. Então, qual é a postura que eu tenho que ter ao entrar em uma igreja, eu como crente? Eu sou um pecador, irmão. Eu sou um pecador, não mais que você, ou não menos que você. Aliás, não sou eu quem define isso, nem você que define, mas eu sou um pecador, um miserável, que mereço o inferno. Então já não cabe mais para mim apontar o dedo para você. Eu estou falando de uma forma geral para você pensar em você. Quando enfim, ao término desse corte que chegou para mim, o meu pastor diz assim: mas eu queria continuar sendo seu pastor. Aí ele me acabou de me pegar ali, porque ele tem essas coisas, por conta do coração que Deus deu a ele, que a gente persegue em Cristo. Então a igreja é composta por pecadores perdoados, mas que fomos santificados em Cristo, e por isso somos cheios de gratidão. Gente cheia de pecado, mas que pelo sangue de Cristo Jesus, somos regenerados e santificados, e aí podemos então viver com o coração cheio de gratidão. Então isso é igreja. A igreja é quando a gente entende que fomos regenerados e estamos sendo santificados, e isso enche o nosso coração de gratidão. Então, pecadores regenerados, santificados e agora cheios de gratidão. Então, como deve ser o nosso coração na igreja? Cheio de gratidão, porque quando a gente olha para trás, a gente precisa dizer: cara, não tem como ficar contabilizando dores, porque quando eu olho para o que Paulo disse, eu não vim de nobre nascimento, vil e desprezível, cabeçudo, comendo arroz, feijão e ovo e galinha a vida inteira, ou grande parte da vida. Então, quando eu olho para trás, nem eu mesmo me ouvia, nem eu mesmo me via. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu sou um pecador, destinado a uma vida que não era, mas que o Senhor me traz, me santifica, o meu coração tem que ser agradecido e não murmurador. Eu tenho que vencer a tentação da murmuração. Eu tenho que subjugar a tentação da murmuração e ter o coração agradecido. De vez em quando eu ouço a Joyce Meyer, é muito legal ouvir a Joyce Meyer, né? Ainda mais a tradutora que colocaram para ela, colocam ela: você precisa ser agradecido. Ela diz: como pode um ministério estar em sei lá quantas nações, ter tantos colaboradores, e de alguma forma parecer que a gente tem alguma coisa boa? Nós temos que ser agradecidos. Eu estou ouvindo Joyce Meyer direto. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa pensar nisso, considerar isso. Isso é igreja, de gente que entendeu isso. O que mais é igreja, pastor? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu sempre falo isso: se perseveravam, é porque possivelmente, e o texto bíblico nos mostra, tinham motivos para não perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja é composta de pecadores perdoados e santificados que são cheios de gratidão, por isso promovem a paz. Segundo, a igreja é composta de gente consciente e perseverante. Perseveravam na doutrina, conscientes e perseverantes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos passar por isso, só para você entender que isso é igreja. O que é igreja também? 1 Coríntios 12, 14 a 20. Vamos botar aí na tela, eu tenho mais um texto e a gente termina. 1 Coríntios 12, 14. Pedrão, está aí? Irmãos, volta. Tá bom, isso aí. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo não é só o Carlinhos, o corpo não é só o Rodrigo, o corpo não é só a Verônica. Porque também o corpo não é um só membro, ponto.
Vamos lá? Se disser o pé, isso, irmão, isso é muito sério. Isso o Senhor nos comunicou um tempo atrás, isso é muito sério, eu queria te ajudar com esse entendimento. Se disser o pé, imagina que eu sou o pé. Eu acordo um dia, eu não quero mencionar essas coisas, mas já houveram esses dias. Eu disser, Deus, eu não quero mais ser o pé. Você pode me tirar de seu pé? Pega aí, irmão. Pega aí. Eu estou falando por parábola, estou falando assim para você. Mas pega aí. Deus, eu não estou afim mais de ser o pé. Eu não quero ser o pé. O Senhor pode me tirar de ser o pé? Pega isso no teu coração sobre você. Se disser o pé, eu não quero ser o pé, porque eu não sou mão. Não sou do corpo e não por isso, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Está dizendo, eu não queria ser pé, eu queria mesmo ser mão. Mas eu em alguns dias aí andei dizendo, Deus, eu não quero nem ser pé e nem ser mão. Dá para o senhor entender isso? Mas aqui no contexto, volta lá, Pedrão, por gentileza. Isso. Se disser o pé, e aí já é o pé cobiçando o lugar da mão. Se disser o pé, por que não sou mão? Tá, aí vamos dizer que tivesse a possibilidade de Deus fazer o pé ser mão. Porque é mão, não é do corpo? É o que Paulo está dizendo. Não vai deixar de ser do corpo. Então se você que gostaria de servir, eu não quero mais ser pastor, quero ser só do louvor. Você continua sendo do corpo, irmão. E sente dor pelo corpo, pela outra parte que foi atingida também. Eu quero ser só da dança, não quero ser mais... Irmão, você é do corpo. Ou é arrancado do corpo, não existe essa possibilidade, senão é amputação, vai ferir o corpo, vai custar caro. Ou é corpo, irmão. Não adianta não querer ser o que Deus te chamou para ser. Não adianta. Não adianta ceder a dúvida de Satanás. Ele vai duelar com a gente. Comigo ele também duela. Comigo ele também acusa. Se disser o pé, porque não sou mão, eu queria ser mão. Ou se disser o pé, eu simplesmente não quero ser pé. Que manque o corpo. Não tem como. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Próximo, Pedro. Se o ouvido disser, porque não sou olho, o pé cobiçando o lugar da mão, ou achando que o lugar da mão é mais fácil, e o ouvido cobiçando o lugar do olho, ou achando que o lugar do olho é mais fácil. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O interessante é que o ouvido pode cobiçar o lugar do olho, porque deve ser mais fácil, mas tem uma medida de graça diferente para cada membro também, irmão. Uma medida de provisão, uma medida de milagre, condizente com a posição, ou com a função e de responsabilidade. Mas na equivalência, é tudo justo diante do Senhor. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então pega isso, irmão, Deus te colocou no lugar do corpo que lhe aprouve. Independente do título, meu grande amigo, minha grande amiga. Mas Deus volta lá, Pedrinho. Obrigado. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como foi da vontade dele. Próximo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Seria um grande olho gigante, uma grande boca gigante. É isso que ele está dizendo. Um grande pé. A composição do corpo é cada um no seu lugar. Próximo, por gentileza. O certo é que há muitos membros, mas no final um só corpo. Próximo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Próximo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, aí é confronto pesado, são os mais necessários. Próximo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Próximo. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Uau. Próximo.
para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Próximo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Muito forte isso. Nem vou continuar, eu só queria voltar lá no versículo, vai voltando aí, Pedro, só para falar de uma coisa e a gente terminar. Mas, aquele. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Próximo. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O que o Paulo está ensinando é o seguinte: os que parecem menos importantes são os mais necessários. Qual é a consciência para a gente terminar e avançar esse ano? Vamos perceber o que está parecendo para mim e para você, que é o que não merece honra, porque esses são os mais necessários. E que essa consciência seja a sua também. Quando você diz, alguém não me ligou, ou alguém não me... Meu aniversário, meu isso... Não se inferiorize como alguém que precisa ser honrado. Porque o texto também afirma, os que parecem mais desprezíveis são os que precisam de maior honra. Então, quando você reclama de alguma coisa que não foi feita a você está se colocando como alguém que quer ser honrado. E não é a posição de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo precisa honrar aquele que pensa que precisa ser honrado. E quem que pode pensar que precisa... Aliás, vou mudar a frase, você vai entender. Não se coloque no lugar de alguém que precisa ser honrado. Ah, ninguém me ligou, ninguém... Porque você está dizendo, então eu sou de fato desprezível. Mas quando você descobre alguém que ainda não entendeu que não é desprezível, e o cobre de honra, você está dizendo que ele não é. Na prática, não espere que o outro faça a você, porque senão você se inferioriza como alguém que é desprezível. Mas agora que você entendeu que é alguém que outrora era desprezível, mas que Deus te cobriu de honra, faça o mesmo com o outro. Então é como a gente tem conversado com os líderes, não é sobre está faltando alguma coisa para, sei lá, para ajudarmos uma pessoa no convívio. Tem 10 pessoas no convívio. Se a gente não consegue ajudar com tudo que a pessoa precisa, faz um rateio justo com quem pode dar mais, dar menos, e dá uma porção do que a pessoa precisa. Mas não precisa acionar o pastor para isso. Não estou dizendo eu ou os outros pastores. Pastor, lá no nosso convívio a gente faz. Eu sei que a maioria faz, mas todos temos que fazer. Como vamos multiplicar convívios? Quando multiplicamos essa consciência. É, pastor, porque aqui ninguém tem. Se não tem, tá pedindo para ter. Não, nós temos uma medida. E trabalhamos na nossa medida. E ela vai aumentar. Na prática, o que eu estou querendo dizer? O que o Senhor está nos ensinando? Não é sobre, vida, é bom, né, pastor? Quando me ligam, é bom. Eu sei que é, eu também, eu gosto. É bom, eu sei que é. Mas qual que é a realidade? Que eu estou clamando por um revestimento de honra, por um reconhecimento de honra. Porque eu ainda me sinto como alguém vil e desprezível. Mas quando eu sou agradecido, porque eu era um pecador, ou sou por natureza caído um pecador, que foi regenerado, santificado em Cristo, e sou agradecido, agora eu sei que eu não sou mais alguém que precisa clamar por honra. Eu tenho que achar os que ainda não sabem quem são e revesti-los de honra, porque eles são importantes. Porque Deus me chama de importante quando Ele me reveste de honra. Ele me chama de importante quando Ele me chama para o ministério. Me coloca, eu sempre dei meu testemunho do retroprojetor, como foi maravilhoso estar no retroprojetor. Lembra do retroprojetor, o data show daqueles dias? Como era maravilhoso. E hoje, eu quero nutrir o coração do retroprojetor. A cabeça precisa mudar, mas o coração. Então, quando eu clamo, ninguém, tá difícil, tá? Eu estou dizendo, eu continuo vil e desprezível. Mas quando eu digo, não importa, eu vou achar alguém que se sente assim, e vou cobri-lo de honra porque ele é necessário.
Então ele diz, os que parecem ser, nós os revestimos. Quem os reveste? A igreja, eu e você como pedra viva. Quem está comigo até aí? Isso é a igreja. E por fim, Hebreus 10, 24 e 25. Aleluia, Jesus, que bênção. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Um desse aqui vai ter que ser para a igreja, irmão. Uai. E esse aqui eu não vou nem dizer para quem é, que todo mundo aqui já sabe. Ó, estou ofertando para fulano de tal e fulana um pastor para fazer a cerimônia do casamento. Cadê? Estou ofertando um vídeo. Como é que fala isso aqui, Varão? Eu já sei até quem ofertou. Quem ofertou? Vídeo pré o quê? Como é que fala? Wedding. Um vídeo pré-wedding para o Lucas e a Raquel. Irmão, tu tá demais, velho. Vem aqui pegar logo. Pega logo, Varão. Mas tu tá... Aplauda Jesus aí, irmão. Rapaz, tu deve ter um monte de velhinha do coque orando por você. Não é possível. É muita benção. Estou ofertando para 2 pessoas um vídeo para divulgação do seu negócio ou para festividades. Festividade da igreja, tá brincando? Como chá de bebê e aniversário e eventos. Irmão, vem. Quem? Poxa, podia ter ofertado para a Luísa, né? Mas a oferta chega na hora que Deus quer, né, irmão? Mário, você, com gosto. Amém. É quem? Foi você que ofertou? Aí, mano. Lá também? Para o Lucas? Glória a Deus, aleluia. Último texto para a gente terminar, não precisa nem abrir aí não, Pedro. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Existe a congregação A, B e existe a nossa. Como é costume, não é um ato aleatório, costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e admoestando-nos uns aos outros, e admoestando-nos ainda mais uns aos outros, tanto mais quanto vemos que o dia vai se aproximando. Vou repetir. Vamos considerar uns aos outros, para que eu estimule você e você me estimule ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, existe a congregação A e a B, mas existe a nossa, como é costume de alguns, não é algo aleatório, é costume de alguns. Antes de errar nesse nível, de fazer isso, vamos admoestar uns aos outros, tanto mais, admoestar cada vez mais, entendendo que o dia do Senhor vai se aproximando. Então, para a gente terminar, agora sim eu queria chamar rapidamente, porque no vídeo talvez você não conseguiu identificar, você que está chegando agora. Chamar a Verônica aqui, o Anderson, se estiver por aqui. Chamar o Saulo, por gentileza. Só para vocês irem identificando. A Milena, por gentileza. O Júnior e a Carol, por gentileza. O Rodrigo Salviti, por gentileza. Pode vir aqui, por gentileza, só para os irmãos entenderem, identificarem. A Carol também. Por que eu estou chamando esses irmãos? Mídia, nós vamos ter treinamento de mídia esse mês. Dia 20 de janeiro. 2 horas. Pastor, eu não. Vem para o treinamento da mídia, irmão. Pastor, meu filho de 10 anos, de 12 anos, por favor, manda, 10 eu não sei, mas 12 em diante, manda os meninos para o treinamento. Lá no Mevan, em Campinas, é uma molecada que toca isso com, gente do céu, com maestria assim que você fica. Essa é a hora de treinarmos os nossos filhos para eles amarem a casa de Deus. Daqui a pouco vão estar igual esses meninos, que já não são tão mais meninos assim, bombando em todos os níveis. Amém? Então manda o seu filho para o treinamento, vem com ele. Você que, pastor, eu faço foto, faço vídeo, procura Milena. Amém? Kids, a gente sabe que está chegando um monte de irmão aí que trabalha com kids. Procura o Anderson e a Verônica.
Nós estamos num bom momento com as nossas crianças. Melhor idade, eu queria chamar só de seniors, porque esses são os que precisam de mais honra, porque nós chegamos até aqui por causa deles. Vamos ter um passeio dia 19, 20. Eles não vão ficar passeando, não, irmão. Vai ter culto. Tipo assim, o Adriano veio da Igreja da Graça. Irmão, as colunas da Igreja da Graça, os irmãos do Carnê, os irmãos que sustentam a obra de Deus lá, são os irmãos da melhor idade, gente. Nós só estamos aqui pelo ensino dos nossos pais e avós, pela dedicação, pelo evangelho raiz deles. Então nós precisamos resgatar a honra aos nossos pais, de fato e de verdade. E Deus tem colocado isso no coração da Verônica e do Anderson. Eu creio que o Adriano e a Aline já estão se juntando, nós vamos ter um culto quinzenal aqui nesse sentido. Amém, gente? O Júnior e a Carol cuidam dos voluntários. O time de voluntários aqui, a gente tem algumas escalas, nós precisamos e vamos crescer. Pastor, mas eu não, irmão, fica tranquilo. A Bíblia fala que um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Você é quem planta, você é quem rega. Eu sou quem planta, eu sou quem rego. Mas eu tenho certeza que alguém vai plantar, alguém vai regar. E o Senhor vai dando crescimento. Aqui está o Rodrigo, que vai estar junto com outros irmãos encabeçando os nossos trabalhos de homens. Ali está o Saulo, que é pastor, encabeçando os nossos trabalhos com jovens. E a Carol, a dança. Você que é irmã, tem irmãs já se comprometendo e vindo e chegando. Por que nós estamos fazendo isso? Para ficar claro para vocês. Nós vamos colocar uma TV ali para os nossos avisos ficarem mais dinâmicos. Nós estamos nos estruturando, a nossa projeção. Se você tem uma loja, você tem um desejo, pastor, eu queria dar um data show melhor que esse. Esse aqui a gente vai usar para o Kids, porque ele é para uma distância mais curta. Nós vamos avançar, nada pode parar a igreja. Não é a igreja do Rodrigo, irmão, é a igreja de Jesus. É a igreja do Senhor Jesus, e Deus te trouxe para cá, para esse tempo. Então, por favor, aqui estão os irmãos da música também, tem chegado irmãos de música aqui. Procura o pastor Saulo. Ele vai encaminhar para o Jonathan, que hoje está trabalhando, trabalhando na Delta. E aí vai ajustar as escalas dele ainda no final desse mês. Bem, quando estão entendendo isso nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você, se você puder, levante as suas mãos aos céus. Fica tranquilo que a gente não é tão calminho assim pregando, não. Nós estamos ensinando algumas coisas com leveza, com clareza, para que isso possa estar entrando no seu coração e na sua mente, para esses dias que o Senhor tem proposto para nós. Se você puder, então, levante os seus braços, solte a pessoa que está ao seu lado, mesmo sendo seu familiar, e comece a orar e dizer: Senhor, eu vim para cá para ser igreja. Não tem a ver com fazer coisas mirabolantes, mas tem a ver com fazer algo, ou ser com meus irmãos alguém, e consecutivamente me mover em algo que vai rasgar os céus nessa região, vai abrir portais nessa região. Se você crê nisso, comece a orar, comece a se expressar. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai perder a visão, nós não vamos perder a visão de que Deus te entregou para administrar ou um ministério, ou uma empresa que é um ministério. O momento que você está passando não vai roubar a tua identidade. O momento que os discípulos estavam ali em Mateus 16, era um momento difícil, eles estavam no lugar conhecido na terra como as portas do inferno, e ali o Senhor revelou a identidade de Pedro e a identidade da igreja. Eu quero declarar que, pastor, eu fali, eu quebrei. Eu quero declarar que isso não determina quem você é. Pastor, eu estou num momento terrível, isso não determina quem você é. Eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu quero declarar, os negócios não foram bens. Eu quero declarar, ontem estava conversando com o irmão e ele falou: pastor, o ano começou com um grande suspiro. Eu quero declarar em nome de Jesus, as decepções, os medos não vão te roubar a identidade, como não vão roubar a minha, não vão roubar daqueles que têm consciência de quem são. O Senhor está te trazendo para um lugar de maior dependência nele nos negócios. O Senhor está te trazendo para um lugar de maior dependência dele
como marido, como pai, como pastor, como líder. Então, se você crê, levante as suas mãos bem alto e comece a orar nessa manhã. E o que vai corroborar isso é o teu envolvimento, teu comprometimento com a vida da igreja. Dizer: eu nasci para ser igreja, e na igreja existe vida, existe fogo de Deus. Ninguém está te falando de ficar de segunda a sexta todos os dias na igreja, mas de se comprometer, de estar aqui nos cultos quarta-feira. Nós vamos pregar sobre os milagres de Jesus, não só eu, como os demais pastores. Traga familiares, traga pessoas enfermas. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Às 6 horas da noite nós temos a sala de oração com o Rodrigo e outros irmãos aqui. Tem chegado alguns irmãos, chegue cedo, nós vamos clamar. Os irmãos que trabalham, em nome de Jesus, que tudo seja quebrado de que te trava, de que te impede de fluir na vontade do Senhor. Se você crê nisso, comece a orar. Vamos terminar essa noite dizendo: Deus, esse é um ano de destravamento pessoal, para que a coletividade seja abençoada, em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos o mais alto aí. Queria chamar os músicos para a gente terminar adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nesse movimento do Senhor, casamentos estão sendo restaurados, famílias estão sendo restauradas. Se você chegou aqui vindo de outro ministério, você chegou aqui dizendo: Deus, o Senhor está me direcionando para lá. Eu quero declarar que é tempo de restauração. Eu quero declarar que as mentiras do diabo caiam por terra, ainda que ele use verdades para completar mentiras no teu coração. Caiam por terra, caiam por terra. Deus não está procurando filhos perfeitos, mas Ele está buscando os quebrantados. E nesse lugar nós estamos rendidos ao Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida e a tua casa um tempo de restauração. Você que vem da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, você sabe o que Deus já fez na sua vida, e agora o inimigo vai querer atacar a tua mente. Eu quero declarar que todo ataque na mente seja blindado pela verdade da salvação. Eu quero declarar isso. Eu quero declarar que as nossas emoções não vão nos roubar o lugar da identidade. Eu quero declarar que nós não sabemos quem somos plenamente, está nos sendo revelado nesses dias. E se você crê, se expresse no seu lugar. Se você crê, levante as suas mãos e abra a sua boca e diga: Deus, eu quero viver a vida de igreja, eu quero viver na minha identidade, eu não quero viver uma vida comum. Eu sou alguém que tem chave para abrir portais, eu sou alguém que tem chave para inaugurar novos tempos, e junto com os meus irmãos é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos erradicar desse nosso entorno a miséria, não dando comida apenas. Nós vamos trazer consciência para os moradores que estão em situação de rua. Nós vamos avançar, e a tua palavra diz, ó Deus, quem dá aos pobres empresta a Deus. E aí eu só estou fazendo menção do versículo para dizer que essa é a poupança desses dias. Se você crê nisso, levante as suas mãos e se expresse. Comece a orar e diga: Deus, tem palavras sobre a minha vida, tem palavras sobre a minha casa. Decepções, crises e medos não vão me parar, anseios pessoais não vão me parar no Senhor. Em nome de Jesus, se expresse aí, se expresse. Abre a sua boca, meu irmão. Você que está endividado, que caia por terra o pensamento de falência. Vamos juntos nos unir nisso. Vamos juntos combater as mentiras do inferno nisso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos terminar esse tempo orando e clamando ao Senhor.